Vamos falar desse clássico de domingo, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, jogaço. Tati Tavares já está na Gávea, porque só a Tati Tavares vai conseguir me responder. Que isso, hein, novinha? Tá toda produzida, sextou pra Tati Tavares. Ô, caramba! Tati Tavares, a pergunta que eu quero... Novinha, porque ela tem a metade da minha idade. Eu tô com 40, velho, e Tati tem 24, 25 anos. Tati Tavares, será que Jorjão Sampaoli vai repetir a escalação pelo menos uma vez? Porque já tem 68 jogos, você sabe melhor que eu, que ele não repete a escalação. Será que nesse jogo de número 69 ele vai, enfim, repetir a escalação? Tati Tavares, todo mundo quer saber, Tati Tavares. Boa tarde. Oi, GV, boa tarde para você, Flávio, a Tirso, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Olha, eu já te respondo de imediato, ele não vai repetir, né? Ele não repete escalação, já são 3 jogos e sempre escalações diferentes e também vai mudando o esquema tático, né, durante as partidas. Ele que tem 3 jogos aí no comando do Flamengo com 2 vitórias, né, contra o Maringá e também o Nublense e uma derrota para o Internacional. Mas nessa partida contra o Botafogo, o primeiro clássico do Sampaoli no comando do Flamengo, ele não vai repetir a escalação. Ele falou também em entrevista coletiva sobre isso, depois do duelo contra o Maringá. Apesar da boa atuação, a goleada, o Flamengo ficou bem mais tranquilo, né? Já classificado nas oitavas da Copa do Brasil, mas ele já prevê mudanças e melhor do que eu para falar isso para você, GV, e para todos os flamenguistas que estão nos assistindo agora, é o próprio Sampaoli. Vamos ouvir um pouquinho dele falando justamente sobre a questão da escalação. Penso que o jogo do domingo, um clássico importante com Penso que no jogo de domingo temos que modificar muita coisa, porque senão vamos oscilar. Com pouco tempo de treino é difícil, mas estamos evoluindo bem. Eu acredito que vai evoluindo bem. Bom, como ele disse aí, não vai repetir, ele teme aí pelo time oscilar, vem fazendo muitas variações táticas. Eu estava conversando de manhã com o Flávio na redação, né, justamente sobre isso. Ele que vem mexendo bastante no time, vem fazendo rodízio, está buscando também, GV, uma sintonia ali para o Gabigol e para o Pedro, né? O Pedro que está se consolidando como artilheiro, já marcou 21 gols nessa temporada, é o artilheiro do Brasil, ultrapassou o Germancano, tá uma briga boa ali, e o Gabigol está fazendo mais aquela função de 10 mesmo, né? Aquele 10 clássico, saindo da área, criando jogadas. Não me parece que o Gabigol está muito satisfeito com isso. Eu vi ontem aqui nos Donos da Bola vocês conversando bastante em relação até a postagem que ele fez, né? Pro Arrascaeta, dizendo que só o Arrascaeta acha ele em campo. Acredito que o Gabigol quer marcar gols, né? Até pelo nome dele já diz isso, esse apelido aí que ele carrega, traz esse peso para ser um marcador, mas no momento o Pedro vem se destacando e o Sampaoli está tentando encontrar uma sintonia, até porque Pedro e Gabigol estão dando certo juntos com ele, mas ele falou um pouquinho também sobre isso, a gente vai ouvir agora. Conjuntamente com Pedro terão que compatibilizar. Ele precisará com o Pedro se compatibilizar. É uma responsabilidade do treinador fazer com que essa dupla de ataque faça com os gols muitos pontos para o clube. Muitos pontos para o clube. Bom, e o argentino tem um desfalque importante para essa partida contra o Botafogo no domingo no Maracanã. Isso porque o Varela tá com um problema no quadril, vai passar por uma cirurgia no sábado. E com isso, o único lateral direito disponível no elenco é o garoto Wesley, que inclusive vem apresentando um bom futebol, né? O torcedor tá gostando bastante do Wesley. Lembrando que o Mateuzinho tá no departamento médico, ainda se recuperando de lesão. Então, o Flamengo apenas com um lateral direito e, como bem lembrou o Flávio também, apenas um lateral esquerdo também, né? O Ayrton Lucas, que está se destacando bastante, só que o calendário é apertado, então o Flamengo já joga no meio da próxima semana, né? Na quinta-feira, com o Racing na Argentina, e até por isso o Sampaoli está tentando fazer esse rodízio para não desgastar ninguém. Com isso, o Léo Pereira, que não iniciou a última partida, né, com um desconforto na coxa, tem chance de começar jogando contra o Botafogo. O próprio Rodrigo Caio, lembrando que o Davi Luiz veio também de uma lesão na coxa para jogar contra o Maringá. O Rodrigo Caio, inclusive, deu entrevista para a Flá TV, ele que está no Flamengo desde 2019, sabe muito bem como que é enfrentar o rival, né? Flamengo e Botafogo, um jogo sempre muito pegado, um jogo físico, e ele falou justamente sobre isso. Vamos ouvir o Rodrigo Caio.
A gente sabe que o jogo contra o Botafogo é sempre muito físico, é uma disputa muito dura nas jogadas e a gente precisa estar muito preparado para isso, sabendo que temos uma forma de jogar e isso é inegociável. Gostamos de ficar com a bola, então parte desse momento do jogo e que a gente possa fazer uma grande partida, se preparar. Bom, Marinho, Cebolinha, Matheus França, tem várias opções no banco de reservas. Na defesa também tem Pablo, tem Rodrigo Caio, tem Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno. Ele está muito bem servido de elenco e vai tentar aí fazer uma mexida. Provavelmente vai mudar bastante também o esquema. É sempre um mistério aí saber o time do Sampaoli. Lembrando que ele treina no dia da partida, então o Flamengo vai treinar antes do duelo com o Botafogo no domingo. É meio assim como o Jorge Jesus fazia, tem treino no domingo também, não tem descanso para ninguém. E antes de entregar para você, GV, queria fazer uma cobrança aqui, tá? Porque eu não ganhei nenhum presente dos Estados Unidos, nada, não ganhei um chocolate. A Alan tá fazendo sinal aqui pra mim, também que não ganhou nada. Eu sei que você tem seus preferidos, mas fiquei chateada que eu não ganhei nada, tá bom? Volto com você. Cega ela, vovó. A língua é o chicote das pernas, tá? O seu chocolate estava lá, agora eu vou comer todo na sobremesa. Obrigado, Tati. Beijo, amor. Obrigado pela aula das informações. Vou comer, eu trouxe um Toblerone pra ela. Sabe o que é Toblerone? Sim. Tá em promoção no Free Shop. Pô, só por isso? Aquele que é um triângulo. Mas só porque tava em promoção, pô? Porque, né? Eu não joguei na Juventus, pô. Então, mas, pô, você Eu é joguei o apresentador da Band, Santos. caramba. Tá Ih, maluco? isso aqui é filantropia. Tá maluco, tá de graça. esquece. Eu amo Tá maluco, vocês. ó, você tá aqui voando. Cadê o... esquece. E eu tava escutando na rádio hoje que você tá querendo aí um da família. Né? Uma herança, né? Eu escutei essa parada aí. Essa fila aí, né, pai? Aliás, É bom, né? É bom, hoje né? é dia da sogra. Beijo pra Olha nossa aí, sogra. beijo para nossas Ó, sogras. Dia da sogra. Não, todo mundo tem sogra aqui. Silêncio no estúdio. Beijo pra nossas sogras. Ah, é? Tá assim, Não, ó. eu quis dizer... Dia da sogra, aqui, ó. Que vacilão, O que é cara. isso aqui? Pô, não faz isso não. Essa é a cobra, né? Já é, não, Qual é a esquece. sua cobra preferida? Não, que isso, rapaz. Eu não gosto de cobra, não. Esse negócio é perigoso. Sabe quem é perigoso? Esses dois aqui, esse cara aqui, ó. Esse aqui é perigoso. Aí você me quebra também, né? Aí. Fica no meu ouvido me perturbando aqui. Fala do Pedro, fala do Pedro. Aí eu falo, Pedro, vamos lá. Artilheiro do Brasil, primeirão. Ai, Leandro! 21 gols na temporada. Cano com 20, o que tem de gente fazendo L aí. Lelê com 15. Hulk com 14. Roger Guedes com 13. Lutero, Martim Lutero. Martim Lutero com 12. Que isso, você tá voando, hein? Não esquece, Cara, né? o Suárez já tem 11 gols, irmão. 11 gols. Gabigol com 11. Ó o Thiaguinho aqui com 11 gols. Ó, Sempre lá falou. no meu leão. É ruim, hein? Não é segredo. Tiquinho Soares com 10. Isso aí. Quem mais surpreende aí vocês? Ah, cara, deixa eu te falar. Cara, eu acho que o Thiago, que não é atacante, ele faz muito gol. O Thiago Galhardo. Mas ele não é atacante. Eu fico com o Lelê. Lelê tava no time. Eu acho que o Lelê também. Tava em volta redonda, agora é mesmo. Aí, boa parte o desses trabalho gols do foram lá. Rogério Corrêa maravilhoso, Sim. mas ele tava no volta redonda. Jogando contra os grandes aqui do Rio de Janeiro. E fez gol em quase todos. Então, os assim, ele ainda vai crescer mais ainda. Pra mim, o Lelê, cara, ainda... Assim, olhando o contexto todo, né? Agora... Cara, o gol que ele fez no Fluminense agora é gol de Não, absurdo. quem Ele joga vai bola. evoluir, ainda aquela- mais no estilo de jogo do Diniz. Fernando Diniz. A minha pergunta para os senhores é o seguinte, que tá muito brando esse programa. Tá nada, tá bombando na audiência. Hoje, pelo menos. Gabigol com 11, Pedro com 21. Pode estar incomodando o Gabi, é isso que tá deixando ele incomodadinho, Tício? Você que jogou ali Cara, no é tempo. natural, ele sempre foi aquele jogador decisivo, né, cara? Ele sempre jogou ali para receber a bola de finalização. E aí mudou um pouco as características dele nos últimos tempos, principalmente pelo fato do Bruno Henrique ter saído do time, e aí o Flamengo tem achado um formato tático diferente. E que funcionou. E ele entrou bem, funcionou bem. E ele se colocou à disposição naquele momento para isso. E hoje ele quer voltar a brigar pela artilharia, porque ele é atacante, matador, ele sempre foi isso. Ele sempre fez gols decisivos. Mas assim, se continuar desse jeito, a gente não sabe qual vai ser a escalação do São Paulo, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, Bigode. Mas
nesse formato, Pedro de fixe e ele mais solto, a tendência é Pedro fazer 30 e ele bater lá seus lógico, 15. isso é natural. Apesar de que ele que bate pênalti. Mas assim, o Pedro vai continuar abrindo. Mas Lógico. aí eu acho que isso aí não. Assim, eu não sei se o incômodo dele é pela distância do Pedro. Eu acho que, nesse momento, o incômodo dele é pura e simplesmente por não fazer gols. Se vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, eu acho que isso é um pouco indiferente, porque, beleza, ele tá com 11 gols. Aí ele chega, daqui a 3 meses, ele tá com 20 gols. O Pedro tá com 40. Aí ele chega na final da Copa do Brasil e faz o gol do título. Vale por todos os gols que Eu não tô nem aí, o torcedor do Flamengo vai estar Libertadores, pô, tá louco, Exatamente. Então, assim, o negócio dele é... Ele precisa estar em boa forma para esses grandes jogos. Ah, sim, porque verdade. ele é um cara que decide. Ele tem poder. Não que o Pedro não decida, tá? Que fique bem claro que o Pedro também é bastante decisivo. Mas o Gabigol a gente já conhece. O Gabigol é o único jogador a marcar gol de finais de o que eu vi de Libertadores. torcedor implicando com o Gabigol porque ele perdeu 2 Ah, gols. mas foi aí brincadeira. são essas pessoas que têm memória curta. São pessoas que trazem a frustração da vida dela pra dentro do campo. Isso, o que fizeram com o Gabigol foi uma barbaridade. O vídeo que viralizou aí, que o Paparazzo Rubro-Negro, inclusive, que teve ontem com a gente postou, é uma barbaridade. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade de o cara estar na tua... Você xingar o... Imagina se é esse cara que tá lá no trabalho dele, chega alguém na frente dele, tá sentado no computador, chega na frente dele e começa, você é um filho da pan... O que é isso, gente? O que é isso? Eu acho que crítica, ela pode existir. Eu recebi mas muito isso aí não dá, não. Eu recebi muito. Pô, tá de Mas brincadeira. na nossa época, a gente não ganhava de ninguém, nem para o ímpar. Era puxado, hein? Não, mas o Maracanã não era tão perto como é hoje também. O quê? Era geral, pô. Você não pegou a geral, não, né? Mas a geral ficava assim... Era mais abaixo. Era mais Agora mais o cara afastado. fala aqui assim, Pô, ó. o cara fala na cara No teu agora. ouvido. E de cima pra baixo. No né? teu Ainda tem ouvido. isso? Não, é incômodo, de qualquer forma, mas a atitude do Gabigol foi impressionante. Ele teve frieza para ali não estourar, né? Porque é normal você ficar triste pela situação, é o torcedor do teu time que está Aquilo não é te torcedor não, provocando. cara. Aquilo ali assim... torcedor, mas assim... Teoricamente, né? Então o Gabi teve uma sabedoria muito grande e frieza para não estourar, porque é bacana isso da atitude dele, que a gente já sabe que ele é explosivo, que é uma atitude dele. E ele teve essa sabedoria. Tá, mas o Flamengo tinha acabado de fazer 8 gols, Sim, irmão. mas aí entra É o que o Flávio início falou. do mês, assim, do ano, né? De janeiro para cá, o Flamengo, todo o campeonato que o Flamengo disputou, não ganhou. Então, o torcedor fica na memória isso. Tudo bem que ganhou de 8, mas aquela memória ali... Mas que ele tem a memória boa, não dá pra ele lembrar das 2 Libertadores? Nós ganhamos título pra caramba no Flamengo. Beleza, né? O torcedor não quer saber se você ganhou ou não. Ele quer saber o teu momento. O torcedor quer saber se o teu momento tá bom ou não. Então eu vou dar uma dica pra você. Fecha aqui. Onde que eu posso ficar mais fechadinho? Vem aqui pra mim. Vem aqui. É sério. Vai lá agora. Eu acho que ainda tá no ar. No meu Instagram. No vídeo. Sim. Nos stories. É Getúlio_Vargas no Instagram. Aproveita e segue. Tem lá uma entrevista do Giannis Antetokounmpo. Isso, muito boa, atacante do Milwaukee... Atacante. Jogador do Milwaukee Bucks, que foi eliminado agora na série. Aí um repórter chamado Eric, aqueles repórteres cri-cri, não sei nem se é repórter ou se é alguém que pode entrevistar, faz uma pergunta capciosa pra ele. Eu não vou entrar onde... Vai lá no meu Instagram, aí você vai ver. Tem a resposta. Tem lá, você vai ver, é um vídeo que tá lá, só você clicar e vai abrir pra você. Que é exatamente isso, Atirson. Ele fala, não é todo ano, ele falou, Michael Jordan jogou 16 temporadas, ganhou 5. Nas outras ele fracassou? Não. Em uma ele ganhou dinheiro pra comprar a casa dele, na outra pra ajudar a família dele, na outra pra ser o maior pontuador. Você vai construindo achievements, que são conquistas pessoais e coletivas e à medida do ano. A gente começou, né? Tô falando da nossa realidade aqui. Sim. O programa, não é todo dia que a gente está explodindo na audiência, mas tem um dia que a gente faz uma matéria que é do cacete, que surge o Caiu na Rede, que o Flávio faz com os meninos, que é o que bomba na internet, é uma matéria na rua que o Vidal estreou fazendo, é um áudio, um VT que o Thales, que era o nosso estagiário, virou editor, e eu... Então, cada dia a gente tem pequenas vitórias. Sim. E aí que eu acho que... Que é onde torna um grande vencedor. Exatamente. Onde você se torna Que no um final grande das vencedor. contas, tudo... Pegando esse gancho do Antetokounmpo, o Guardiola também deu uma declaração muito semelhante dessa relação de vitória e derrota, porque lá no City ele foi perguntado antes do jogo contra o Bayern. O grande objetivo é a Champions, como é que você... Ele falou, cara, eu não sei qual é a necessidade que você e outras pessoas têm de ser perfeito em tudo. Eu não sou perfeito em tudo, meu time não vai ganhar todos os jogos. Do outro lado também tem um adversário. E quem vai nessa mesma linha é o Fernando Diniz. Quando ele diz que a vitória, é claro que legitima uma parte do trabalho dele, mas ele não pode abrir mão do que ele acredita, porque ele não venceu. Só e vence aí, um. a gente
a gente, imprensa, aqui a gente não Sim. faz isso. Tem culpa, porque quando Claro ganha, que ele tem tá culpa. tudo certo. É Às vezes- isso. E quando perde, tem que ter caça às bruxas. Eu acho errado. Voltando pro clássico, porque tá bombando real mesmo na audiência. Graças a Deus, amém, Amém. receba. Bora, fica aí, bota Receba. pra cima. Atisson, Vamos, bora. essa mudança de esquema tático toda hora não pode ser ruim para um Flamengo que tá meio perdido depois do Portugal? Não, assim, eu olhando pelo que a gente conhece dos jogadores, da experiência dos jogadores, da qualidade, da inteligência individual dos seus atletas, eu acredito que não. Até bom para exatamente ter variações dentro do próprio jogo. Às vezes você, com o próprio jogador, você consegue mudar as características e o seu próprio sistema tático. Eu acho que isso aí é uma forma de você acrescentar e aumentar o teu potencial para conseguir vencer do adversário. Porque dentro do próprio jogo você conseguir uma estratégia nova. Porque você, dentro do jogo, você vai lá, bota no quadro, você inicia com uma estratégia. Mas não é melhor Mas de dentro... feijãozinho? Não, eu acho que não. Eu acho que essa mudança ela é importante, porque tem jogo que você não vai conseguir, às vezes, na tua estratégia, surpreender o adversário. E aí você tem que criar coisa nova. E aí, se você não souber fazer isso e não tiver... Por isso que é importante você ter tempo para trabalhar. Como ele está sem tempo para trabalhar, ele está fazendo dentro do jogo. Dentro do jogo ele está fazendo o seu treinamento e as suas experiências. Eu acho que isso aí é fundamental. Está dando certo. Porque assim, a gente já conhece o trabalho do Sampaoli. Importante é a gente frisar que ele sabe valorizar o que o Flamengo tem de melhor, que é a posse de bola. O Flamengo sempre jogou com isso, sempre buscou a vitória com posse de bola. Não vai jogar atrás e sair no contra-ataque. Isso não é cultura do nosso time, não é cultura do nosso país, principalmente seleção brasileira. Então ele está conseguindo entender as características individuais dos seus jogadores para colocar no momento e no lugar certo. Então assim, essa é uma mudança importante, porque tem hora que você vai ter que mudar. Você tem que jogar com dois atacantes, às vezes você tem que jogar com 3 volantes por dentro, às vezes você tem que jogar com um losango para surpreender o adversário, tem que botar extremo, e aí você tem jogadores com essa característica para surpreender o adversário. Um exemplo Fala, disso, traduzindo em momentos. Em português. Não, é porque a explicação da Atisson foi bem didática, mas ele fez isso contra o Nublense. Ele começa o jogo com 3 zagueiros, e aí no segundo tempo ele tira o Fabrício Bruno, bota o Wesley. Me senti professor agora. Não, mas você é o professor. Professor, você é o Atisson. professor, Caraca, você é o me senti- professor. Então, e era uma coisa que, quando o Atisson principalmente participava com a gente na época do Vitor Pereira, a gente sempre batia nessa tecla. Ele quer enfiar a goela abaixo o esquema tático dele, o que ele acredita de futebol. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, e aí com todo respeito, e a gente sabe que quando vê com todo respeito, vem uma porrada depois. Sim. Nublense e Maringá não podem ser ponto de corte pro Flamengo. Eu quero ver Botafogo, Mas aí eu quero ver Racing. Mas a gente tem que Não, levar sim. em consideração o momento. Exatamente. O Nublense foi um dos primeiros jogos do Mas é assim, do é São bom Paulo. para esses 2 jogos aí, principalmente, é bom para você trazer de volta a confiança, você trazer de volta a competitividade dentro do seu próprio elenco, mostrar que todos os jogadores são importantes para o treinador. Não entrar ali, sair, o outro ficar xingando. O cara que está satisfeito no banco, ele tem que ir para outro time. Porque você não pode estar satisfeito no exatamente banco. isso. Você não pode estar satisfeito se você sair. Você não pode também brigar com o seu companheiro que está entrando. Você não pode brigar com o treinador. Você tem que entender, mas você não pode ficar satisfeito. Você tem que estar realmente... Por quê? Eu já tive dentro do campo, entendia que não era legal sair, mas eu sempre tive respeito pelos meus companheiros e o treinador, porque ele é o comandante. Eu tenho que entender o que eu tenho que melhorar. Por que eu estou saindo? Aí sim. Bom ponto para levantar contigo aqui rapidinho. O Varela vai precisar fazer uma cirurgia no quadril, vai ficar fora por um tempo, mais oportunidade para o menino Wesley. Que tá crescendo. Atisson, como joga bola esse moleque, hein? Tá crescendo, tá evoluindo. É um jogador que tem um potencial ofensivo incrível, não tem medo. É um Lembra jogador, disso? Agudo. Agudo, vai pra cima, dribla, não tem medo de fazer as jogadas individuais. É um jogador que vai, principalmente com a chegada do São Paulo, ele tá crescendo, ele tá ganhando espaço. Os 2 jogadores da lateral estão machucados. Caiu no colo dele, mas ele está preparado. Ele esteve também lesionado um tempo atrás. Quase foi pro Barcelona emprestado. Então, assim, ano passado. graças a Deus ele ficou no Flamengo, está aproveitando a chance, hoje para mim é o titular absoluto. E um grande problema para o São Paulo agora para esse jogo contra o Botafogo. Você só tem Ayrton Lucas e Wesley de laterais. O Felipe Luiz está machucado, do lado direito o Mateuzinho e Varela agora também machucados. Pronta a recuperação para os lateras do Mengão. Vou pro intervalo porque Então, o que achou do vídeo? Comente sobre o que viu. Não se esqueça também de deixar seu like e sua inscrição. Assim você ajuda a divulgação do canal. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.